alguém mais que se importa, que entende e cuida de você. Ele está sempre ao seu lado, ele vai abrindo o caminho, tem a mão sempre estendida. Esse alguém é Jesus. Tenha fé e confiança em Deus. Olhe sempre na direção do Senhor. Ele é força, consolo e proteção. Siga adiante e descanse no grande amor de Deus. Ele está sempre ao seu lado, ele vai abrindo o caminho, tem a mão sempre estendida. Esse alguém é Jesus. Ele está sempre ao seu lado, ele vai abrindo o caminho, tem a mão sempre estendida. Esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Bom dia. Paz. A paz do Senhor a todos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Porque com alegria, como o salmista diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesta alegria nós estamos mais uma vez, nesta manhã, para honrar, louvar e engrandecer esse Jesus que abre os caminhos para que possamos andar e trilhar por esses santos caminhos que nos conduz à vida eterna. Enquanto vivos, enquanto estamos aqui de passagem, precisamos em todo tempo dar louvor a esse Deus maravilhoso que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos sejam bem-vindos. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Deuteronômio 10, do versículo 12 ao versículo 21. Deuteronômio 10, de 12 a 21. A palavra do Senhor nos diz: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais,
para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste, pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Ele é o teu louvor, e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que aos teus olhos têm visto. Amém? Eu gostaria de convidar, desculpa, eu esqueci de convidar vocês para ficarem em pé na leitura. Vou convidar agora para que a gente possa estar orando a oração de invocação pelo nosso culto, e eu gostaria de pedir ao presbítero Newton para que estivessem orando neste momento, por favor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa maravilhosa manhã. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que aqui estão congregando, meu Pai. Agora, Senhor, eu te peço, aceite, Senhor, tudo que nós estamos fazer aqui para Ti, meu Pai. Aceite, Senhor, e esteja presente nesta manhã conosco aqui, meu Pai. Nós te invocamos, Senhor. Aceite tudo que for feito aqui, meu Pai. Agora, Senhor, aceite os louvores, aceite a palavra, e que nossos irmãos que aqui estão, Senhor, possam sair edificados nesta manhã. Pai maravilhoso, Pai querido, eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a todos a louvarem ao Senhor neste momento. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Filho do bendito Deus, glória, 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 com glória, ó redimida geração do bom
vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver a glória do seu poder, a sua graça inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou agradecer. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória do seu poder, a sua graça inundando meu ser. Vou levantar as mãos e agradecer. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Queria convidar você a sentar-se. E eu queria introduzir na nossa himnologia um velho e maravilhoso hino. No final dos anos 80, Deus fez um movimento na igreja brasileira evangélica, despertando algumas igrejas e comunidades para a obra missionária. Naqueles anos havia conferências de missões em muitas igrejas, pelo menos uma vez por ano. E nessas conferências, das quais eu participei em algumas delas, o alvo principal era despertar vocações de pessoas que sentissem o desejo de realizar um trabalho evangelístico em algum lugar do mundo, mesmo que fosse aqui no Brasil. Aquele movimento gerou um tipo de música muito específico, que a gente não vê hoje em dia, mas naquele momento fazia todo sentido, porque a igreja vivia isso. No final dos anos 90, metade de 2000, entre 2000 e 2010, esse movimento foi arrefecendo até quase desaparecer. Hoje, muito poucas igrejas falam em mandar missionários para o campo. Aí eu pensei, era a hora da gente revisitar essa canção, que foi escrita, se a memória não me falha, pelo Guilherme quer? Nelson, isso. E é uma das canções mais lindas daquela época e cuja teologia eu gosto, porque ela fala do que acontece quando a igreja abraça a vocação missionária. Alguns de vocês já devem ter provavelmente ouvido essa canção. Mas eu não sei se todos, então eu vou cantar, eu e a Márcia vamos cantar essa canção. E vamos ver, introduzir à medida que a gente for, né? Declarando sua glória entre as nações, vamos ver seu nome sendo exaltado. Declarando sua glória entre as nações, vamos ver o seu poder manifestado, seu Espírito movendo os corações, convertendo vidas, mentes, intenções, revelando a todo homem que a verdade plena está em Jesus.
declarando sua glória entre as nações. Vamos ver seu nome sempre entronizado, colocando a seu serviço nossos dons. Vamos ter os homens a glorificá-lo, de toda raça, tribo, língua e nação. Uma só família, um só coração. Ver o povo todo unido, com a vida a seu dispor, fazer Cristo conhecido, sua graça e seu amor, confessando com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Declarando sua glória entre as nações, vamos ver seu nome sendo exaltado, declarando sua glória entre as nações. Vamos ver o seu poder manifestado, seu Espírito movendo os corações, convertendo vidas, mentes, intenções, revelando a todo homem que a verdade plena está em Jesus. Declarando sua glória entre as nações, vamos ver seu nome sempre entronizado, colocando a seu serviço nossos dons. Vamos ter os homens a glorificá-lo, de toda raça, tribo, língua e nação. Uma só família, um só coração. Ver o povo todo unido, com a vida a seu dispor, fazer Cristo conhecido, sua graça e seu amor, confessando com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos terminar esse momento relembrando a presença do nosso Deus aqui com Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente,
pronto pra salvar, pronto pra ajudar. Deus está presente. Deus está presente. Podem sentar, irmãos. Amém. E continuando na presença desse Deus que está presente, né? Damos as boas-vindas aos convidados e ao convidado especial que é o Névio. Muito obrigada pela tua presença, que Deus se faça presente na tua vida, hoje e sempre. Amém? Seja sempre bem-vindo aqui conosco. É um prazer recebê-lo. Amém? Gostaria de que você abrisse tua Bíblia em Romanos 7, do versículo 15 ao 25. É o momento de confissão, o momento de nos apresentarmos ao Senhor em oração para confessar os nossos pecados, pois a palavra de Deus nos garante: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos. Amém? Romanos 7, versículo 15 ao 25. A palavra de Deus nos diz: porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Neste momento, vamos ter um momento de oração silenciosa, e depois eu gostaria de pedir ao Ezequiel que estivesse orando por todos nós. Amém?
Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, pela vida, pela saúde, por nesta manhã, ó Deus, podermos estar na Tua igreja, neste local, para que, ó Deus, cultuar o Teu santo nome, te adorar, Pai, na beleza da Tua santidade. E nós o fazemos, ó Pai, porque cremos que só o Senhor é o Deus que nos criou para te adorar, para viver na Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que se faz presente em nossas vidas, em todos os momentos. Obrigado a Deus, porque o Senhor é bom todo o tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos guardado, nos livrado do mal, em meio a tantos perigos, tantas coisas ruins que vemos, ó Deus. O Senhor tem estado conosco. Continua conosco, ó Pai, nunca nos desampare. Somos teus filhos, ó Deus, totalmente dependentes de Ti, Pai. Venha derramar sempre da Tua graça, da Tua bênção, da Tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Nesse momento, ó Deus, nós queremos Te pedir perdão, se às vezes agimos errado, se falamos e agimos, sendo assim, ó Deus, não de acordo com a Tua vontade. Te peço, ó Deus, que nos perdoe. Somos falhos, ó Deus, reconhecemos as nossas falhas. E reconhecemos, ó Deus, que precisamos de Ti a todos os momentos da nossa vida. Limpe os nossos caminhos, ó Deus. Nos livre, ó Deus, de pecar contra Ti. Mas que possamos, ó Deus, ter uma vida de retidão, uma vida que agrade ao Teu olhar para nós, Pai. Uma vida de louvor e adoração, Pai. Fica conosco, ó Deus. Fica com todo o Teu povo. E nos ajude, ó Deus, a caminhar sempre contigo, a ter uma vida de retidão. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meus irmãos, na manhã de hoje, muitos dos nossos irmãos estão viajando por causa do feriado prolongado que começou aí no meio da semana. Mas hoje de manhã nós estamos recebendo a visita do meu amigo Névio, que eu conheci alguns dias atrás, e descobri nele uma pessoa muito especial, né? Dono de um humor extraordinário, de um coração cheio de amor pelas pessoas. Já esteve com a gente na nossa noite da pizza, quando nós demos as boas-vindas aos novos da nossa igreja, mas é a primeira vez que ele está vindo ao nosso culto. Aceitou o convite que eu fiz ontem. Estávamos tomando um café e eu fiz o convite, ele aceitou. Estou com muita alegria de receber você aqui. Já fica aqui, eu sei que você tem sua igreja, mas já fica o meu convite para que você fique com a gente, que se torne membro. Você tem o dom da diaconia, eu tenho certeza que você seria uma pessoa muito útil para nós e para o reino de Deus aqui. No próximo sábado, nós vamos ter um culto de ação de graças aqui, na ocasião onde nós vamos orar, abençoando a família do Marcos e da Verônica. Eles se casaram um tempo atrás, apenas no civil. Eles se converteram depois disso, e um tempo atrás eles conversaram que eles tinham um desejo muito grande, porque eles nunca fizeram uma cerimônia na igreja pedindo a bênção de Deus. Eu sugeri a data de 16 de setembro, que é o sábado que vem, às 19h, é um culto. Não tem bolo, não tem recepção, não tem nada, mas é um momento deles com Deus, né? E veio essa cerimônia num momento em que eles descobriram essa semana que ela está grávida de um bebê, já de 6 semanas. Então Deus, e foi interessante porque alguns meses atrás, no culto de oração lá na casa do presbítero Rodrigo, nós oramos por isso, né? Por esse desejo que eles tinham, né, de ganhar um bebê, e Deus respondeu agora. Então essa é uma bênção que a gente também vai estar agradecendo. Eu convido a toda a igreja, né, para estar com a gente nesse momento de bênção nupcial sobre esse casal.
Muito bem, abra sua Bíblia no livro da profecia de Isaías 45. Eu vou fazer a leitura dos versos 5 a 7, profecia de Isaías no capítulo 45. Os versos 5 a 7. Diz assim a profecia de Isaías: Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Graças a Deus pela leitura da sua palavra, convido a todos a curvarem a cabeça em oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esta manhã, por permitires que viéssemos à Tua casa. E nós estamos agora colocando diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, para que o Senhor nos visite nesta manhã. Estamos pisando em terreno santo, na doutrina da soberania de Deus sobre o violento. É um terreno difícil que só pode ser trilhado debaixo da graça e da instrução e iluminação do Teu Espírito Santo. Por favor, me ajude a transmitir essa mensagem e meus irmãos a recebê-la de forma que haja proveito para todos. Repreende toda obra maligna que tente impedir que a Tua palavra seja pregada. Perdoe os nossos pecados, limpa-nos de toda maldade e fala ao meu coração de meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu vou falar sobre o tema: se Deus é soberano, por que o violento impera? E eu quero começar com uma imagem que vocês vão ver de um garoto sírio. Essa imagem correu o mundo em vários jornais, embora a autenticidade dela não possa ser comprovada, até porque dizem que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Porém, não é difícil imaginar que isso de fato tenha acontecido. Esse garoto estava num prédio onde uma bomba jogada pelas forças do presidente da Síria, Bashar al-Assad, atingiu em cheio, matou toda a sua família. Ele foi o único que sobreviveu, bastante ferido, e alguém fez essa foto, e segundo dizem os repórteres, que no furgão onde havia uma UTI, né, móvel, depois da fotografia ele teria dito: eu vou contar tudo para Deus. Eu vou contar tudo para Deus. Bem, a Organização Mundial de Saúde define violência como sendo todo ato intencional, auto-infligido ou praticado contra outra pessoa, contra um grupo, que resulte em lesões, em problemas psicológicos, em deficiência ou privação e até morte. Essa é a definição da OMS sobre violência. De onde nasce a violência? Essa é uma grande pergunta. Os violentos nascem da desigualdade, da exclusão social e da ausência do Estado em suprir as necessidades básicas dos seus cidadãos. Essa é uma definição que os entendidos fazem.
Eles dividem que a violência pode ser auto-infligida, são 3 tipos, né? A pessoa se mutilar ou cometer o suicídio, ou machucar uma outra pessoa, uma família, uma comunidade, ou a sociedade como um todo. As pesquisas dos especialistas dizem que o Brasil hoje ocupa uma posição entre os 10 países mais violentos do mundo. Junto com a gente estão a Colômbia, a Jamaica, a Honduras e a África do Sul. Aqui no Brasil existe uma epidemia de assassinatos por arma de fogo. Alguns pesquisadores perguntavam por que isso acontece. E há 3 fatores que eles dizem. Em primeiro lugar, é que no Brasil existe muita facilidade para comprar arma de fogo. Existe uma estimativa de que pelo menos 15 milhões de brasileiros portam arma, com ou sem a autorização, né? Em segundo lugar, existe na população uma percepção de impunidade dos criminosos. E isso está não só no psique das pessoas, mas também nos números. Porque as pesquisas dizem que menos de 10% dos homicídios cometidos no Brasil são esclarecidos e os culpados são punidos. Às vezes o crime é esclarecido, mas o assassino se livra da cadeia. Às vezes ele nunca é identificado. Mas há um terceiro fator que me chamou a atenção nessa pesquisa, é que a violência faz parte, é cultural no brasileiro. Os brasileiros cultivam a violência como um meio corriqueiro de resolver conflitos. Coisas simples, como briga de trânsito, relacionamento entre parceiros amorosos, brigas entre vizinhos, violências domésticas, briga de rua. O brasileiro pega na arma para resolver isso, é assim a ideia. Mas existe uma pergunta que a gente faz diante de todo esse cenário, gente, será que Deus não se importa? Será que Deus não vê toda essa maldade espalhada pelo mundo? Ou melhor dizendo, será que Deus perdeu o controle sobre os violentos? Olha, irmãos, a presença do mal no mundo é um dos maiores dilemas para a filosofia. Um filósofo no século passado, David Hume, escreveu um livro intitulado Diálogos Concernentes à Religião Natural. Ele foi publicado já há muito tempo, no ano de 1964, mas ele se tornou um livro famoso por causa de um raciocínio que ele publicou no seu livro. O raciocínio dele era o seguinte: bem, um Deus bom evitaria a ocorrência de todo o mal. Ou seja, se Deus é bom mesmo, ele não poderia deixar o mal acontecer no mundo. 2, um Deus onisciente e onipotente poderia evitar todo o mal. Se ele tem o poder e se ele não gosta, ele pode evitar. Bom, o mal está aí, o maldoso está aí, o violento está aí. Conclusão: ou Deus não é bom, ou ele não é nem onisciente e nem onipotente. A conclusão é: o mal anula Deus. Olha, irmãos, o aparente silêncio de Deus diante de algumas situações move, inclusive, alguns profetas. Vou mostrar esse texto de Abacuque, que diz assim: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Bem, a Escritura
A Escritura afirma que Deus governa sobre o mal. E o nosso texto de Isaías 47 afirma isso claramente. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Bom, esse texto foi interpretado pela Igreja Reformada e ela, na Confissão de Fé de Westminster, fez algumas afirmações com base nesse texto que eu vou apresentar para vocês, só para a gente relembrar. A nossa confissão diz que desde a eternidade, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem atirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Continuando, a confissão diz, na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles e contra eles, segundo o seu arbítrio. Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece, tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado, além disso os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Bom, isso é apenas para a gente introduzir o entendimento da Igreja Reformada de que Deus controla o mal. A Bíblia ensina que Deus não só decreta o que vai acontecer, mas Ele decreta como, quando e por quem vai acontecer. Então, tanto o fato quanto as causas são determinadas por Deus. Eu li um trabalho de um teólogo chamado Gary Crampton. Ele escreveu um livro intitulado Uma Teodiceia Bíblica. E num dos capítulos ele diz o seguinte, eu achei muito interessante e vou repartir com vocês. O que Deus decreta é certo, simplesmente porque Deus decreta. Deus não comete erros. Deus não se justifica perante ninguém. Ele não presta contas de seus atos. Olha, lindo isso, né? Num outro trecho ele diz assim, quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, eu me enganei. Ele diz, o homem é considerado responsável pela sua desobediência aos mandamentos e não aos decretos de Deus. O homem não pode desobedecer aos decretos de Deus, uma vez que Deus é soberano. Isso é muito interessante. Você desobedece o mandamento, mas não o decreto. Porque quem decreta é Deus. Um outro teólogo que é muito caro à Igreja Reformada é Santo Agostinho. Ele escreveu sobre esse assunto, ele disse, Deus, Ele as inclina como quer e quando quer, seja para prestar favores a uns, seja para infligir castigos a outros, de acordo com a sua vontade, obedecendo a desígnios que são certamente ocultos, mas sempre justos. Guarde essa frase, ocultos, mas sempre justos. Eu gosto disso porque o Santo Agostinho diz que toda maldade é permitida com um propósito. E esse propósito está oculto em Deus. Se nós conhecêssemos o desígnio, nós saberíamos de antemão que o mal é criado por uma pessoa justa. Ou seja, Deus é totalmente justo naquilo que Ele permite acontecer. É porque a gente não sabe o propósito. Bom, uns anos atrás eu encontrei um dos textos mais preciosos que me ajudou muito a entender essa doutrina. Se Deus é soberano, porque o violento impera. Pelo menos é a impressão que a gente tem. Foi Arthur Pink, no seu livro sobre a soberania de Deus, aquele escritor inglês, grande pregador. Ele abordou o tema por 4
aspectos, 4 dimensões. A primeira, ele diz assim: Deus restringe o maldoso para não fazer o que naturalmente faria. Pense nisso. Deus restringe, diminui do maldoso fazer uma coisa que ele ia fazer largamente. Bom, vamos começar com o profeta Jeremias, para expor essa doutrina. O Jeremias, no capítulo 13, ele diz assim, ele faz uma pergunta: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Isso é muito interessante. Porque a resposta a essa pergunta é: claro que não. Mas Deus pode mudar isso, irmãos. Deus tem o poder de fazer um maldoso agir contrariamente à sua natureza e deixar de fazer o que ele gostaria de fazer. E eu vou dar alguns exemplos. Imagine um grupo de homens que está totalmente irado contra um jovem. Imagine que esse grupo tem o poder de matar esse rapaz e jogar o corpo dele num buraco e dizer para a família que ele foi devorado por um animal selvagem. Mas esse era o plano que os irmãos de José, o sonhador, tinham para ele. Eles morrem, os irmãos de José morrem de inveja da predileção de José pelo seu pai, Jacó. Eles morrem de inveja. Então o José lá vem o sonhador, e eles dizem assim: vamos nos livrar dele de uma vez por todas. Naquele dia, naquele momento, tudo parecia que ia se desembocar num assassinato nas primeiras horas do dia. Mas enquanto eles estão conversando, esperando o Jacó chegar, o Rúben, o mais velho, fala assim: não vamos matar nosso irmão com nossas próprias mãos. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele num poço seco. E assim eles fizeram. Era para deixar José no poço, ninguém ia ouvi-lo, ele ia morrer de fome e de sede, e eles não tinham nada a ver com isso, eles não fizeram nada, só jogaram ele no poço. Mas aí o outro irmão, o quarto da linhagem, o Judá, pensa assim: gente, que vantagem tem da gente matar o nosso irmão? Além de ficarmos com a culpa, não vamos ter lucro nenhum. Vamos vender José àqueles ismaelitas. E os irmãos concordaram. Agora, presta atenção. Nós estamos falando que Deus tem o poder de fazer o maldoso agir contrário à sua natureza, certo? E foi o que aconteceu aqui nessa reunião. Os irmãos queriam matá-lo, mas aí um deles disse assim: não, vamos matar não, vamos jogar no poço. Aí o outro disse: para que a gente vai jogar no poço? A gente não tem lucro nenhum, vamos vender, fazer um dinheirinho. Então, José foi levado para o Egito. Um outro exemplo clássico no Antigo Testamento é o exemplo de Balaão. Balaque, que era o rei dos Moabitas, estava preocupado com o que Israel pudesse fazer contra o seu povo. Então ele resolveu contratar um profeta para amaldiçoar Israel. E esse profeta era Balaão. Mandou muito dinheiro para Balaão, pedindo que por aquele dinheiro ele fizesse uma maldição contra Israel. Bom, o Balaão falou assim: tudo bem, só que para eu fazer essa maldição tem que fazer um altar e fazer sacrifício. Então, eles prepararam 7 holocaustos e depois disso o profeta subiu a um monte para amaldiçoar Israel. Quando ele abriu a boca, saiu isso aqui, ó: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Aí o Balaque ficou furo da vida. Pô, te paguei, é isso que você fala, cara? Ele falou: não, mas vamos tentar de novo. Aí mais dinheiro, 7 holocaustos, quando ele vai falar, sai isso aqui: contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Aí o Balaque ficou louco da vida: que isso, eu te pago e você só está abençoando.
Ele falou, não, vamos tentar mais uma vez. Mais dinheiro, 7 holocaustos. Lá está Balaque para abrir a boca. Quando ele abre a boca, ele diz assim: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Olha que coisa, irmãos. Bom, a pergunta é assim: quem incita o maldoso a não fazer o que ele gostaria de fazer? Deus. Aliás, sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus restringiu o poder do violento sobre a sua vida. Você podia ter saído de casa, sofrido um assalto, o cara te dá um tiro, você nunca teria chegado aqui. Mas Deus desviou o caminho do homem mau, que poderia impedir você de estar aqui hoje de manhã. Segundo lugar, Deus incita o maldoso a agir contrariamente à sua natureza, para promover o reino de Deus. Isso é incrível. A Escritura deixa claro que Deus não é apenas soberano para restringir o maldoso, mas Ele faz o maldoso agir a favor dos planos de Deus. Isso é incrível. Deus tem o poder de fazer o violento, não só agir a favor dos planos de Deus, mas ajudar o justo sem uma causa aparente. Vamos pensar na história de José. Os irmãos começaram o dia dizendo, vamos matar. Depois jogaram no poço. Depois falou, não, vamos vender, fazer um... Os ismaelitas levaram José para o Egito e lá eles o venderam a um oficial do rei chamado Potifar. Só que Potifar era uma pessoa mais arrogante, mais cheia de si. Ele gostava de mandar, de humilhar, de castigar, de torturar. E José foi trabalhar na casa dele. Mas então pense na cena. Lá está José, aquele rapazinho com carinha de filhinho de papai, cara a cara com o chefe da guarda do rei do Egito. Gente, era o rinoceronte e o grilo convivendo juntos na mesma casa. Mas o que aconteceu, irmãos? O Potifar, embora fosse um homem mau, ele viu em José uma coisa diferente. José inspirava confiança. E em Gênesis 39 diz assim que logrou José, que José encontrou misericórdia, graça perante Potifar, a quem ele servia. E Potifar o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo quanto tinha. Quem fez isso? Deus. Bom, a gente sabe a história continuou, a mulher de Potifar ficou apaixonada pelo José, queria que ele fosse para a cama com ela, ele disse, de jeito nenhum, meu chefe me confiou tudo nessa casa, menos a senhora, comigo não, nem a pau Juvenal. E fugiu. Quando o marido chegou, ela acusou ele injustamente, ele foi preso. Bom, um hebreu numa prisão egípcia acusada de estupro da mulher do chefe era a receita pronta para uma morte certa. Só que o que acontece quando José entra na prisão, no capítulo 39, diz assim, o Senhor era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Preste atenção. José sai do poço para a casa de Potifar e da casa de Potifar para gerente da prisão do maior império da terra nesse momento. Pense. Aí tem o sonho do rei, né? Lembra a história do faraó que teve um sonho que ele não lembrava? E no capítulo 41, Moisés diz, depois disse a faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, quer dizer, é o sonho e a interpretação, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa e a tua palavra
e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Olha que interessante. Só no trono, quando ele descia do trono, José era mais forte que ele. Só no trono você não é maior que Deus. Um outro caso clássico, e esse vale a pena mencionar, é o caso de Moisés. José se tornou governador do Egito, mas quando ele morreu, o sucessor do rei do faraó foi um que não deu a menor bola pelo que José tinha feito. E nesse tempo, os hebreus se multiplicaram tanto no Egito que eles eram maiores do que os egípcios. Quando o faraó percebeu isso, ele resolveu matar todos os meninos egípcios, para que eles não constituíssem dali a algum tempo um exército que pudesse vencê-lo dentro de casa. Só que nesse tempo, a Joquebede, uma judia, engravidou e deu à luz a um menino, que a gente sabe que é Moisés. Durante um tempo, ela escondeu o menino, mas teve uma hora que o berreiro era muito grande, ela falou, vamos pegar esse menino, vamos matar, e a gente sabe da história, ela pegou um cestinho de junco, calafetou, colocou no rio, jogou na correnteza, ficou olhando, a correnteza levou o cestinho, onde a filha do faraó tomava banho. Ela viu o garoto, falou, que lindinho, que carinha. Aí, abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava, e diz o texto, e teve compaixão dele. Fala sério. A filha sabia do decreto do pai. Ela abriu o menino, sabia que era um hebreu, mas ela teve compaixão. Quem fez isso? Deus. E a ironia da história é que a irmã mais velha de Moisés estava lá na hora, disse assim, olha, eu conheço uma senhora que é cuidadora de criança, só não quer que eu dê para ela. Não, falou, então leva para ela cuidar. Era a própria mãe de Moisés, foi criada com autorização da filha do rei. Gente, se a gente for na escritura, Jacó prometeu matar Esaú, mas quando chegou perto de Jacó, ele o abraçou. Esté era para ser morta, quando ela entrou na presença do rei Assuero sem pedir permissão. Mas Deus a tornou favorável aos olhos do rei. Ciro, esse caso, eu vou parar com esse aqui. Ciro, o rei dos persas, era o homem mais ímpio, mais violento que você pode imaginar. Quando ele conquistou os babilônios, ele tomou uma resolução sem precedentes. Essa resolução está em Esdras, capítulo 1. Ele diz assim, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Irmãos, é incrível. O homem que derrotou os babilônios. Ele tinha muitos outros deuses, mas ele disse, Deus me deu os reinos e me encarregou. Como é que um homem desse pode ter uma ideia dessa? O que Ciro não fez, o seu sucessor Artaxerxes fez, porque o texto de Esdras diz assim, o rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes, mando este decreto a todos os tesoureiros das províncias ao ocidente do rio Eufrates. Vocês devem dar a Esdras tudo quanto ele requisitar de vocês, pois ele é o sacerdote e mestre das leis do Deus do céu, até a quantia de 100 quilos de prata, 1.225 barris de trigo, 3.760 litros de vinho e qualquer quantia de sal e qualquer coisa mais que o Deus do céu exigir para o seu templo, pois não queremos correr o risco de ter a ira de Deus contra o rei e seus filhos. Não queremos correr o risco. Deus faz o ímpio trabalhar para os seus propósitos. Terceiro lugar, Deus endurece o coração do violento para que ele não se converta. Isso é incrível, irmãos.
a gente chega aqui no mais profundo e misterioso aspecto dessa doutrina, o poder de Deus para indispor o coração do violento ao arrependimento. O Dr. Crampton diz que o homem pode desobedecer o mandamento, mas não o decreto. E o mais emblemático exemplo dessa verdade é o rei do Egito. O salmista, no Salmo 105, diz que Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Ou seja, Deus fez o Egito inteiro odiar os israelitas. Só que quando Moisés recebeu a missão de libertar o povo de Israel da escravidão, Moisés sabia onde levar o povo, o que fazer quando chegasse lá e como sair do Egito. E Moisés sabia que ele sairia cheio de riqueza. Só que Deus fez uma alerta para Moisés. Ele falou assim: eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Ou seja, Deus dá a Moisés o poder de realizar milagres. As pragas do Egito são a manifestação do julgamento de Deus sobre os deuses do Egito. Cada praga subjuga uma divindade do Egito. Só que Deus, toda vez que Deus mandava uma praga, o coração do rei se quebrantava. Ele falava, tá bom, mas depois ele voltava atrás. Ele falou, não vai não. Aí vinha outra praga. E cada vez que Deus endurecia o coração, mais maldição vinha. É o decreto de Deus. Bem, irmãos, eu vou seguir em frente, porque existe um quarto e maravilhoso princípio dessa doutrina. É o seguinte: eu aprendi que Deus faz o bem surgir de atos malignos do violento. E esse é o aspecto mais extraordinário dessa verdade. Deus tira boas coisas de grandes maldades. Todo ímpio tenta fazer o mal, mas sem saber ele está cumprindo um decreto de Deus. O José viu isso claramente quando ele se revelou aos seus amigos, aos seus irmãos, muitos anos depois. Ele já era o governador do Egito, e aí está ele com seus irmãos que o venderam para se livrar dele. José tinha o poder de mandar matar todos, mas olha o que ele diz. Ele diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja que coisa. Vocês planejaram mal, mas Deus transformou em bem. Agora, irmãos, preste atenção nisso que eu vou lhe falar. Imagine que José tivesse sido amado e não odiado pelos irmãos. Suponha que, em vez de ser vendido, ele fosse respeitado e honrado. Se acontecesse assim, ele jamais teria ido para o Egito, jamais teria interpretado o sonho de Faraó, jamais teria sido governador do Egito. E a família de Jacó teria morrido pela fome. Mas Deus tira bem da malignidade. Bom, isso nos faz pensar. E onde tudo começou foi lá no Jardim do Éden, quando os nossos pais foram colocados lá, criados à imagem e semelhança de Deus, com autoridade sobre todas as criaturas. Eles eram os jardineiros reais, eles falavam com Deus face a face todos os dias, eles não envelheciam, eles não adoeciam, eles não sentiam frio nem calor, andavam nus e não se envergonhavam. E tudo que eles precisavam fazer para manter esse status era obedecer uma única ordem: a de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, ao lado da árvore da vida, onde eles iam todo dia comer o fruto. Mas, como nós sabemos, a Eva foi enganada pelo diabo, comeu do fruto, deu ao marido,
e ambos pecaram. Mais tarde, quando Deus chegou, viu a situação, amaldiçoou a terra por causa de Adão, multiplicou as dores do parto da mulher, fez a serpente rastejar para sempre e os expulsou do jardim. Sobre este fato, Paulo, muitos anos depois, escreve na carta aos Romanos, dizendo assim: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, irmãos, por causa da desobediência de Adão, toda a raça humana entrou em falência, todos pecaram e todos merecem o inferno, mas estão à mercê da misericórdia de Deus. E é a graça de Deus que manda um mediador, que manda um resgatador, Jesus. E Paulo fala sobre isso no mesmo capítulo, quando ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Assim como Adão afundou a gente na miséria, Cristo nos levantou e se tornou o nosso mediador. Agora, como isso foi feito, irmãos? Isso nos leva ao mais hediondo de todos os crimes cometidos na face da terra: o assassinato de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é Pedro quem nos diz assim, em Atos 2, 23, este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Agora preste atenção. Deus, lá na eternidade, decretou como o seu filho ia morrer. Não foram nem os judeus, nem os romanos, Deus. Ele decretou que Judas o traísse por 30 moedas de ouro. Decretou que ele fosse crucificado entre 2 ladrões. Decretou que ao pedir água eles lhe dessem vinagre. Decretou que se fizessem sorteio das suas roupas. Decretou também que nenhum dos seus ossos fosse quebrado. E a pergunta é: que bem Deus poderia ter trazido dessa tragédia, desse infame assassinato? Eu vou lhe mostrar o bem que ele trouxe. João viu o resultado do penoso trabalho da alma de Jesus. Em Apocalipse 7 ele viu: depois dessas coisas eu vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com as palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Eis aí o bem daquele: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deus restringe a ação do maldoso para ele não fazer o que ele gostaria de fazer. Deus manda o maldoso e o violento agirem a favor dos seus planos. Deus, na sua soberania, endurece o coração do violento para que ele não se converta. Mas Deus tira o bem de todo o mal que o violento e o maldoso fazem. Lembram-se daquele garoto sírio que morreu naquele bombardeio? Eu vou contar tudo para Deus. Eu imagino Deus chegando para aquele garoto e dizendo assim: não precisa me contar, meu filho, porque eu sei de tudo. Eu sempre soube que eles fariam isso a você. Eu sei da sua dor, eu sei do seu sofrimento, eu sei da injustiça.
Mas vamos fazer o seguinte: venha para casa, deixa o maldoso comigo. Eu sei lidar com o maldoso. O mundo não está fora de controle. Eu sempre estive no controle do universo. Mas eu pensei também o que Deus diria a David Hume, aquele filósofo que disse assim: o mal está aí. Ou Deus não é bom, ou Ele não é onisciente e nem onipresente. O que Deus diria a David Hume? Bem, David, escute isso. Eu já tinha falado para o meu profeta Isaías que eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Davi, você não sabe, mas o mal que está aí no mundo está sob meu controle. E se não fosse por isso, vocês já tinham sido exterminados por vocês mesmos. Davi, eu sou bom, e eu sou onipotente, onisciente, e eu governo soberanamente. Por isso o mal está aí, mas ele não me intimida, ele não me ameaça, ele não serve, ele me serve para mostrar a minha glória e para abençoar a minha igreja. Davi, eu crio o mal para enriquecer o meu povo. Eu opero em todas as coisas para o bem daqueles que foram chamados segundo o meu propósito. Olha, Davi, eu poderia destruir todos os maldosos e violentos com o sopro da minha boca, num estalar de dedos. Mas eu preferi lidar com o violento e o maldoso de outra maneira. Eu decidi transformá-los em meus servos, convertendo o violento, dando-lhe um novo coração, fazendo com que ele odeie a maldade e ame a santidade. Esse é o meu jeito, e faço tudo isso por meio de Cristo Jesus, o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ah, Davi, não sejas incrédulo, mas crente. Ontem, quando eu terminei de preparar essa mensagem, eu fiquei pensando, até comentei com a Márcia, né? O que acontece quando uma criança é violentada, quando um velho é assassinado, quando os jovens são traficados? Parece que Deus vê tudo isso, não faz nada, né, irmãos? Mas sabe o que eu aprendi? Deus acumula ira para o dia da ira. Deus criou um dia chamado o dia da ira. Um dia Ele criou. E só Ele sabe quando é esse dia, mas Ele existe. Diferente de nós, que somos guiados em nossas reações pelos fatos que você está dirigindo na rua, de repente um carro atravessa na sua e você perde a têmpera, né? Deus não. Deus não. O que Deus faz quando Ele vê o violento imperando? Ele fala: me aguarde. A ira por aquele ato fica acumulada. Ele não é como a gente que explode por isso ou por aquilo. Ele diz: me aguarde. Mas a ira fica num tanto. Aí o outro violento faz. E Paulo fala que acumula-se ira para o dia da ira. Num dia, essa montanha de ira acumulada vai ser esvaziada num único dia. E é por isso que lá no Apocalipse,
Os homens pedem para que os montes caiam sobre eles, para que eles não vejam o rosto da ira do Cordeiro. Me aguarde. Deus tem tudo sob controle. E lá onde estamos nós? Nas mãos de Cristo. E Ele disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E ninguém os arrebatará da minha mão. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? O nosso oficiante vai orar pelas ofertas e logo em seguida vamos cantar um canto. Que diremos de todas estas coisas, né? Vamos louvar a Deus com nossas vidas e louvar a Deus com nossos dízimos e ofertas para quem trouxe nesta manhã, e também vamos estar orando por todos e por aqueles que também já fizeram através da internet, não é? Santíssimo Deus, eterno Pai, esse é o momento de devoção, é um momento de adoração, é um momento de gratidão, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós te pedimos, Senhor, continua conosco, continua orientando, dirigindo, Senhor, a cada um de nós, para que nossos pés não venham a resvalar, mas possamos estar sempre perseverando, ó Deus, naquilo que é a tua verdade, nos teus mandamentos, ó Pai. Por isso, Senhor, abençoa a cada um dos ofertantes. Abençoa, por favor, a cada um dos dizimistas, a cada família, Pai, que consagra o seu melhor ao Senhor. Recebe, Senhor, recebe, por favor, as nossas sementes, ó Pai, e que elas multipliquem, ó Deus, que elas possam multiplicar, Senhor, na tua casa, a 30, a 60, a 100 por um, ó Pai, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor, e através das nossas atitudes, ó Pai, de generosidade, ó Deus, e de gratidão ao Senhor, nós sejamos abençoados. É em teu nome que oramos, Pai, é em nome do Deus Pai, é em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo que oramos, ofertamos, dizimamos e agradecemos. Amém. Vamos ouvir. Seja minha vida para sempre só. Eu errei. Vou começar de novo. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar.
Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo conforto que recebemos de Ti, por meio da Tua palavra. Muito obrigado por nos ensinares a confiar nos Teus decretos, no Teu plano, que é soberano. Obrigado por esse tempo juntos, pela palavra, por tudo que Tu nos ensinaste. Oramos pela nossa igreja, para que o Senhor visite cada família aqui representada, aqueles irmãos que, por motivo de viagem, não estavam conosco, estão aproveitando os dias de feriado, que o Senhor os acompanhe na volta para casa e todos cheguem em paz. Obrigado pelos que nos visitam nesta manhã, especialmente o Névio, para que a paz de Deus seja sobre a vida dele e sobre a sua família. Amém, e que esta manhã seja o início de uma longa amizade com esta igreja. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.